Nós vamos abrir no livro de Atos, capítulo 3. Nós vamos ter uma leitura longa hoje, de 2 capítulos, mas é importante a leitura desses 2 capítulos para que possamos então entender a lição 4 da nossa revista. Como tarefa, amados irmãos, eu pedi algo para vocês lembram? O que era? Ler Atos. Estão lendo? Se não estão, comece a ler, tá bom? É importante ler Atos, tá bom? O livro de Atos. Nós vamos estar lendo o capítulo 3 e 4, eu convidei então 2 pessoas para compartilhar a leitura comigo, e os demais irmãos podem estar acompanhando então na sua Bíblia a leitura de Atos capítulo 3. Atos capítulo 3. Pastor Benjamin e Lucas, então, nós vamos estar lendo de 5 e 5, tá bom? Eu leio 5, pastor Benjamin lê 5 e o Lucas C5 e volta para mim, ok? Atos capítulo 3, versículo 1 diz assim, esperar todos chegarem, Atos capítulo 3, versículo 1. E Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a 9ª. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo, o qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prato nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo, israelitas, por que vós maravilhais distos, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vós concedesses um homicida. Dessartes, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu o que já dantes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, e enviei. Ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse,
Disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminado do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Bom, lembrando a todos então que aqui o capítulo 3, nós podemos ver o milagre de um coxo de nascença e também nós podemos ver Pedro pregando, acusando aqueles que fizeram com a pessoa de Jesus Cristo. Lembrando que ainda tudo isso está acontecendo logo ali depois da festa do tabernáculo, porque foi um tempo em que vieram todos os judeus de várias partes da terra para ter aquele tempo de festa que é algo tradicional entre eles. Lembrando que Jesus Cristo no capítulo 1 foi assunto ao céu, foi para o céu. Capítulo 2, o Espírito Santo desce, batiza então essa dispensação que nós conhecemos como a dispensação da graça. Ali inicia a igreja. Pedro então começa a pregar para aqueles judeus que estavam presentes, e aqui então ele faz à vista deles esse milagre. Lógico que ainda assim almas são acrescentadas, quase 3.000 almas antes do capítulo 3. Ali nós ouvimos falar bastante sobre os primeiros passos dessa igreja, dessa união entre os irmãos, crescendo, unânimes na casa do Senhor, conversando um com o outro, pregando o Evangelho. Quando chega no capítulo 3, acontece esse milagre. E o que nos chama a atenção aqui nesse milagre é que no capítulo 3, versículo 12, Pedro chama a atenção de todos para Deus, mostrando que o que aconteceu não provinha dele, mas sim de Deus. Ele diz: e quando Pedro viu isso, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nosso próprio poder ou santidade fizemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vos entregastes, e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Então aqui ele traz toda a honra e toda a glória para Deus, mostrando que não foi poder deles, ter curado aquele homem, mas sim Deus. E ao mesmo tempo também ele acusa pelo que eles fizeram. Jesus vindo ao mundo para dar a sua vida pelos pecadores, ainda assim eles crucificaram o Rei da Glória e fizeram o que fizeram com ele. Mas ainda assim ele diz no versículo 19: arrependei-vos, pois, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então ele convida a todos a se arrependerem pelo que tinha feito e crerem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O interessante desse versículo é que nos dá essa convicção que uma vez nós levando diante de Deus, confessando diante dele os nossos pecados, ele não é somente fiel e justo em perdoar, mas nos purificar de todo o pecado, porque aqui diz: arrependei-vos para que os seus pecados sejam apagados, não é? E quando eu ouvi o Evangelho pela primeira vez, eu ouvi isso, que naquele momento que eu estava crendo que Jesus era meu Senhor e meu Salvador, todos os meus pecados estavam sendo apagados, não iriam ser mais lembrados por Deus. E a palavra dele diz lá em Miqueias que ele lança no mar do esquecimento, as nossas iniquidades, os nossos pecados. Continuamos sendo pecadores após a salvação? Sim,
mas ainda temos essa viva promessa de, se confessarmos nossos pecados, Ele nos perdoa e Ele apaga também. Com certeza, Ele apaga. Isso é importante. Então, aqui o capítulo 3, a cura do coxo e também o discurso de Pedro ao povo, acusando do que eles tinham feito, mas ao mesmo tempo provendo para ele a salvação, a eles a salvação através de Jesus Cristo, para que eles se arrependessem. Agora o capítulo 4, nós vamos ver aqui Pedro, eles sendo aprisionados, né? E também vamos ver um pouco sobre a união do amor entre os crentes. Nós vamos continuar a leitura, prestem atenção aí. Capítulo 4, versículo 1 diz assim: e estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e lançaram mão deles e os colocaram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegando o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguiram: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e de modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer ao contrário. Em mandando-os sair do sinédrio, consultaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a esses homens? Porque todos os que habitam em Jerusalém, é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não o podemos negar. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-lo rigorosamente, para que não falem mais nesse nome a homem algum. E, chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em que se operara essa cura milagrosa. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, seu servo. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se
a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu servo, Jesus, ao qual ungistes Herodes e Pôncio Pilatos, como gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazeres curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E era um coração e alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma dos que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e partiam-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Olhando aqui então, nós podemos ver que Atos capítulo 2, versículo 41, no discurso de Pedro, ou melhor, na pregação de Pedro, 3.000 almas são acrescentadas, e lá no capítulo 4 nós podemos ver ele continuando pregando com ousadia a palavra de Deus, e mais 5.000 almas sendo acrescentadas então ali. Esse acrescentar, para mim, nada mais é do que acrescentar também no livro da vida. A palavra de Deus diz que quando você aceita Cristo, o seu nome é arrolado, é escrito no livro da vida. E esse livro um dia vai ser aberto, e se o seu nome não estiver naquele livro, infelizmente será lançado no lago de fogo, como diz a palavra de Deus, porque não creu em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então é importante entender a forma como iniciou a igreja. Iniciou em meio de muitas perseguições, mas também iniciou com o poder de Deus, agindo entre aqueles que queriam fazer a vontade dele. Pedro, Tiago, João e tantos outros, não foi fácil pregar a palavra de Deus. Aqui no capítulo 4, eles chegaram a serem presos por causa de pregar sobre a pessoa de Cristo, mas ainda assim eles foram soltos, porque viram que não tinha como prender, sendo que não tinha acusação na realidade, principalmente pelo que eles tinham feito anteriormente. E eles deixam claro que a cura daquele homem não provinha deles, mas sim de Deus, novamente apontando Deus. Isso nos chama a atenção, amados irmãos, que 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, que diz: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para glória de Deus. É esse o nosso alvo, trazer glória para Deus. E aqui a igreja então inicia, o seu ministério, essa época da graça, mas também no meio de muito sofrimento, mas diz ali no capítulo 4 que Pedro pregava com ousadia, com coragem, porque naqueles dias eram bem diferentes dos dias de hoje. Lembra que o quadro político e religioso estava completamente contra a pessoa de Cristo. Os romanos estavam em alta, e a mãe Roma, ou seja, o próprio imperador era considerado um deus, e todos aqueles que se desviavam de Roma para seguir uma pessoa com o nome de Jesus Cristo, muitos eram condenados até mesmo à morte. Mas Pedro, Tiago
E outros, eles pregam com ousadia, com coragem, porque até então nós podemos ver no capítulo 4, eles dizendo, olha, vocês podem fazer o que vocês fizeram, até mesmo, porque é benéfico, trazer a cura para alguém, mas não faça isso no nome de Jesus. E a resposta de Pedro para mim é maravilhosa. Em outras palavras, ele diz, eu prefiro obedecer às ordens do meu Deus, e não às suas ordens, não é? Nós estamos aqui para obedecer a Deus, e não aos homens. Por isso, o que nos chama a atenção de início aqui, amados irmãos, é pregar o Evangelho com ousadia, com coragem. É algo que está fazendo com que a igreja fique presa. Hoje em dia é a vergonha, o medo. Lembrando que os nossos tempos são muito diferentes com relação ao quadro político e religioso daquele tempo. Nós habitamos em um país livre, que podemos pregar o Evangelho. Sim, em alguns setores não podemos, realmente, é verdade. Infelizmente a Bíblia foi abolida das escolas, não é? Mas ainda assim, somos livres para pregar o Evangelho, sem medo, sem vergonha. Eu creio que o maior motivo das igrejas hoje não estarem com mais pessoas, somos nós mesmos, porque nós não estamos pregando com ousadia, não estamos pregando no poder de Deus, não estamos servindo através do poder de Deus. Ele nos dá a intrepidez, Ele nos dá a coragem. É interessante quando Paulo chama a atenção de Timóteo, para que ele não fosse tímido, para que ele não fosse vergonhoso, temeroso. Ele diz, olha, pregue, insta, corrija, dentro e fora de tempo, mas cumpre o teu papel, sendo um bom evangelista. Amém, amados irmãos? Então isso nós temos que guardar no nosso coração e colocar em prática. Não ter medo de pregar a palavra de Deus, de falar a verdade, que Cristo é o Senhor e o Salvador, que todo aquele que crê nele tem a vida eterna, mas aquele que não tem, vai perecer eternamente no lago de fogo, no inferno, depois lago de fogo. É o que a Bíblia diz, não sou eu que digo. Mas pregue. Hoje, muitas pessoas têm vergonha de pregar o Evangelho pelo vizinho, pelo parente, pelo lugar de trabalho. O que vão achar? Nós não devemos roubar as horas do trabalho, porque o que é justo. Se estamos trabalhando na empresa, temos que trabalhar. Mas aquele tempinho do café, aquele tempinho do almoço, aproveite esse tempo, fale de Cristo para alguém, fale. Não vai sair prejudicado, tenho certeza. No passado, Deus me usou muito, eu trabalhava no Comper, hoje tem o COP, mas no passado era o Comper, lá perto da Avenida São Paulo. Eu trabalhava de promotor na São Paulo Alpargatas. E eu lembro que o tempo que eu tinha, eu pregava o Evangelho, eu falava de Cristo, e eu não era pastor, era um jovem casado, era recém-casado, e um servo do Senhor. E olha, pela graça de Deus, não por mim, mas por Ele, 21 pessoas daquele local de trabalho chegaram a ir para a igreja. O pastor na época lançou um filme religioso, e aí então eu aproveitei essa deixa e convidei muita gente. Incrível que eu não pude ir no dia, porque era escala, eu tinha que estar trabalhando, mas os outros que tiveram folga, todos foram para a igreja, e de todos esses, 2 pessoas aceitaram a Cristo. Amém. Seja usado, não tem vergonha. Eu parava na portaria de funcionários, eu ficava conversando, entregava folheto, coisa que às vezes eu não podia, mas eu fazia. Pregue. Estamos precisando de voltar naquela época, amados irmãos, e pregar com ousadia a palavra de Deus. Voltando para a nossa revista, o título do nosso estudo é O Início da Perseguição. O alvo dessa lição, olha o que diz: o aluno irá refletir sobre uma maneira correta para viver de modo adequado nas circunstâncias envolvidas em nossa posição como testemunhas de Jesus.
especialmente quando isso inclui lutas e perseguição. Então nós vamos tirar dessa lição como que nós podemos estar pregando a palavra de Deus apesar das circunstâncias. Irmãos, qual é a maior circunstância hoje que está impedindo de muitos não pregar o Evangelho? Alguém? Oi? Vergonha. O que mais? Vamos? Pode falar o que você está pensando. Comodismo. O que mais? Tempo. Era nesse ponto que eu queria chegar. São várias, não é? Situações. Mas hoje o coronavírus. Por que, pastor? Porque hoje não pode ter aglomeração, não pode apertar a mão, não é? Não é para ter toque. Não pode estar conversando muito com a pessoa. Isso tem impedido até mesmo de visitas para algumas pessoas, porque não aceitam a visita. Eu falo mais aqueles que nos visitam, que ainda não são da igreja. Há um impedimento, mas vamos parar de pregar por causa disso? Vamos parar de pregar porque há um vírus que causou e pode causar muito mais coisas? Não! Irmãos, fora essa pandemia, houve outras no nosso mundo. Talvez até piores, principalmente porque a tecnologia não era como é hoje. Muitas pessoas morreram porque não tinham o conhecimento que temos hoje. Mas ainda assim, o Evangelho foi pregado. Se olharmos para a época de ouro, que é chamado da época, né, do Evangelho sendo derramado, principalmente na Europa, 1700, 1800, era um período que aconteceu também pandemia, mas foi uma época que mais o Evangelho cresceu, naquela época. Por isso que é conhecido como o tempo da igreja Filadélfia, a igreja que ama missões, porque realmente era uma explosão do Evangelho. E cada época tem as suas circunstâncias, amados irmãos. Se a nossa circunstância é o Covid, né? Ainda assim, precisamos pregar o Evangelho. Eu gosto muito de ver o pastor Mário agindo nessas horas, né? Ele mandando as cartas, eu lendo as cartas dele, que nós vamos ler na igreja, ele mostrando que ele reuniu um grupo da igreja e saíram para entregar o quê? Máscara, mas junto com as máscaras, entregar também folhetos, usando da oportunidade, não é? Para pregar o Evangelho. Temos que ser ousados, não ter medo, o poder vem de Deus, é Ele quem cuida, amados irmãos. Temos que pregar o Evangelho. Pastor, mas tem hoje a internet, que quem quiser pode ouvir. Nada substitui boca a boca, nada vai substituir você pregando, dando o seu testemunho de salvação para uma pessoa próxima de você. Olha, uma série de acontecimentos é registrada no texto que foi selecionado para a nossa lição de hoje. Um coxo de nascença é curado, Atos 3, 1-10. Pedro prega à multidão, Atos 3, 11-26. O conselho leva os apóstolos a julgamento, Atos 4, de 1-22. E a igreja ora, Atos 4, 23-31, que nós podemos ver ali no finalzinho, o amor dos irmãos um pelo outro, vendendo o que tem para se manterem juntos. Lógico, aí vem o quadro histórico da época, a igreja estava sendo perseguida, estava levando eles presos, eles estavam se tornando espetáculos nas arenas, na hora que soltavam as feras, devoravam eles. Então eles tinham que se manter muitas vezes escondidos, mas olha como eles eram ousados, ainda assim eles pregavam a Cristo como Senhor Salvador. Mas por causa das circunstâncias, eles decidiram então vender o que tinham e começar a repartir entre eles, para virar uma sociedade mais fechada, longe das coisas do mundo e próximo de Deus. Mas ali podemos ver o amor pelo próximo.
Incrível que Paulo ele fala em uma das suas cartas que nós temos que se preocupar com o nosso próximo, mas primeiro com os da casa, não é? Primeiro com os da igreja, primeiro com os irmãos em Cristo. E era o que eles faziam. Isso é demonstração de amor. Mas fora isso, eles estavam unânimes, orando um pelo outro, sempre levando diante de Deus suas necessidades, né? As suas petições diante do Senhor. Podemos então destacar com facilidade o fato de que numa época de angústia e confusão religiosa no mundo, o Evangelho nasceu como resposta ousada, coerente e relevante. A igreja primitiva demonstrava amor pelos que sofriam, firmeza para com os que causavam sofrimento e honra ao nome soberano de Jesus Cristo, nosso Senhor e Rei, por meio de uma pregação e de um estilo de vida que honrava verdadeiramente o autor da vida. Apesar das circunstâncias, da perseguição, do sofrimento, eles resolveram fazer primeiro a vontade de Deus e não a dos homens. Amar uns aos outros e ficarem juntos. Nós já sabemos aquela frase, e ela tem a sua veracidade: a união faz a força. E é real. Quando nós estamos nos amando, estamos firmados no Senhor, quando nós estamos buscando Ele em oração, quando nós estamos nos apoiando também um ao outro, ajudando, a tendência é crescer. Mas se não fizer tudo isso para a honra e glória de Deus, é tudo em vão, porque tudo isso tem que ser feito para Ele, para Ele. Eu estou lendo um livro sobre aconselhamento cristão, sendo Cristo o centro do aconselhamento, cristocêntrico. E lá ele está dizendo, o autor, que se Deus não for glorificado, não adianta. Se Deus não for glorificado em um aconselhamento, se não for glorificado em um trabalho manual dentro da casa de Deus, se não for glorificado no seu evangelismo, no seu trabalho secular, de nada adianta. Nós nascemos para a glória de Deus, amém? Nós estamos aqui para a glória de Deus, mesmo em meios de sofrimentos e circunstâncias, tudo isso é para a glória de Deus. Mas olha, nós vamos ver aqui um pouco como que esse povo estava vivendo e pensando. Primeiro, o povo. O que temos na Bíblia é uma visão de pessoas reais, que viviam os seus problemas e suas alegrias, tinham endereço, identidade, sonhos e planos. O texto apresenta algumas marcas específicas daquelas pessoas, e vamos continuar semana que vem sobre conhecendo mais aquele povo que permeou ali então a primeira igreja, o início da igreja primitiva, tá bom? Mas nós vamos notar que o primeiro ponto era um povo carente. Podemos ver isso na figura daquele homem coxo, que estava à porta do templo pedindo esmola. E essa figura desse povo continua nos dias de hoje, mas nós vamos continuar semana que vem, porque já deu o nosso horário por hoje, tá bom? Perguntas, colocação sobre o que nós vimos até aqui, o início da perseguição, como nasceu a igreja, como nós devemos nos comportar, está certo, pastor, ou não, de dar toda a honra e glória ao nosso Deus, de que forma eu posso honrar a Ele? Alguma colocação? Pastor Benjamin? Pode usar o microfone, pastor. Então, eu iria falar sobre a ideia de tolerância, às vezes que nós vivemos hoje em dia, de simplesmente ser tolerante para todos e não tentar falar mal um do outro. É importante também que nós podemos lembrar disso, mas muitas vezes nós estamos muito
muito preocupados em ofender alguém, mas precisamos lembrar também que o Evangelho às vezes ela divide. Temos que fazer com uma maneira com amor, e eu acho que dá para ver isso muito no Pedro, quando ele estava pregando, mas também no mesmo tempo ele ainda tinha coragem de falar a realidade. Vocês mataram o próprio Messias. Ele fala isso uma vez naquela pregação. Então, às vezes eu me coloco também nisso, às vezes não tenho aquela coragem, às vezes de falar tão aberto para aquela pessoa que realmente precisa de Cristo. Sim. Houve uma vez que uma pessoa, ela comentou comigo que ela não gostava de um folheto bíblico. Eu perguntei por quê? Porque ali fala que a pessoa vai para o inferno. Eu acho isso muito horrível para entregar para uma pessoa. Eu falei assim, Cristo ele pregou mais sobre o inferno do que o céu. E ele fez isso com amor. Então falar a verdade em amor não é um erro, não é? Mas ainda volta a esse falar para a honra e glória de Deus. A gente tem que falar a verdade, mas voltando para Deus, não para o nosso próprio. O que eu quero separar aqui é o nosso desejo carnal e o nosso desejo espiritual. Esse querer falar a verdade, às vezes a gente quer vomitar aquilo que está no coração, de uma forma que vai ofender a pessoa. Mas devemos então falar na verdade, usando o lado espiritual, que é o amor, com ternura, mostrando o erro para a pessoa e aonde ela está indo, se ela estiver continuar caminhando por aquilo. Importante, bom pastor.